Olá pessoal, professor Kiko, vamos bater um papinho? Vamos lá, ó. Exercício sobre lei de Ohm e potência elétrica. Bonito esse exercício, hein? A tabela a seguir fornece os comprimentos, as áreas da seção transversal e as resistividades para fios de 5 materiais diferentes. A resistência desses fios não depende da tensão aplicada. Dá uma olhada lá na tabelinha, ele está mostrando lá os materiais, o comprimento, a área e a resistividade, né? A partir desses dados, indique a alternativa que contém o fio referente ao material que transforma mais energia por unidade de tempo, quando todos estão individualmente submetidos à mesma diferença de potencial em suas extremidades. Então vamos lá, pegando as informações importantes, os dados ali. O primeiro dado importante é a tabela, então vamos analisar a tabela. Observa lá que ele deu os materiais A, B, C, D e E, então 5 materiais diferentes. Para cada um desses materiais ele deu comprimento, então vê que tem o comprimento L, 3L, 2L, certo? Então L seria uma unidade de medida, 3L 3 vezes isso, então comprimento 3 vezes maior, 2L o dobro do comprimento. A área da seção transversal, ele deu em função de A, né? Então A seria a unidade, aí 3A seria 3 vezes, seria uma área maior, 2A o dobro da área, certo? E a resistividade ρ ali, que é aquilo que depende do material, certo? Aí eu tenho que lembrar, já quando ele fala isso, está falando de eletricidade, resistência elétrica, a segunda lei de Ohm, lembra lá da rola, né? Depende do material, que é aquela resistividade, depende da geometria, quanto maior o comprimento do resistor, maior a resistência, quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência, certo? Então já fui me ligando nisso daí tudo. Continua lá pegando as informações importantes. Ó, disse para a gente que a resistência não depende da tensão aplicada. Para a resistência não depender da tensão aplicada, ela só depende então da geometria do resistor e do formato, da geometria do formato, lógico, né? E do material, da resistividade, certo? Continua lá, ó. Ele quer saber da gente qual material ali, daqueles A, B, C, D ou E, transforma mais energia por unidade de tempo. Aí eu tenho que lembrar agora, chegou um dado importante. O que seria isso? Energia por unidade de tempo, lembra? É a tal da potência. Lembra que quanto maior for a energia transformada num tempo pequeno, maior vai ser a potência. Então, para ter ali a maior energia por unidade de tempo, a potência vai ter que ser maior. Ele quer saber, então, desses materiais ali, qual vai ser o que tem maior potência. Tranquilo? E disse para a gente também que eles estão todos submetidos à mesma diferença de potencial, a mesma DDP. Então, o U ali, que é a tensão elétrica, DDP, é a mesma para todos. Então, eu falei lá, o A é igual ao B, que é igual ao C, que é igual ao D, que é igual ao E. Para mostrar que a tensão elétrica ali é a mesma em todos eles. Certo? Então vamos começar a lembrar. Ó, ele disse para a gente ali de potência. Eu tenho que lembrar da potência elétrica. Eu posso calcular a potência elétrica de várias formas. Posso usar o π, lembra? Π, corrente vezes a tensão elétrica da potência. Posso usar π, se eu estiver falando da potência dissipada, que é o que eu prefiro, usar a π ali. Resistência vezes a corrente elevada ao quadrado. Ou posso usar por, que é a tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Então, as três formas ali para calcular a potência elétrica. Eu vou ver qual que é a mais útil para mim. Tranquilo? Quando ele fala para a gente que a tensão elétrica é constante, eu vou lembrar lá da primeira lei de Ohm para relacionar a resistência elétrica com a corrente elétrica, para eu poder jogar ali na potência, ou no π, ou na π, ou no por. Então lembra, a primeira lei de Ohm para a gente é o URI, U igual R vezes I, U é a tensão elétrica, né, diferença de potencial, R é resistência, I é a corrente elétrica. Se
a tensão elétrica é constante, se U é constante, então a resistência elétrica e a corrente elétrica são inversamente proporcionais. Isso significa que se diminuir a resistência elétrica, a corrente elétrica vai aumentar. Certo? Aí eu volto lá para as potências. Se a corrente elétrica aumenta, olha o que vai acontecer com a potência. Se eu jogar no π, lembra que o U aí vai ser constante. Se aumentar a corrente I, a potência elétrica também vai aumentar. Se eu jogar na π, lembra, ó, quanto maior a corrente, menor a resistência. Como a corrente elétrica lá na π está elevada ao quadrado, quando aumentar a corrente elétrica, a potência também vai aumentar. Quando eu jogar no por, observa que a resistência elétrica está dividindo a tensão elétrica. Então, se eu diminuir a resistência elétrica, diminuir o denominador, o valor da conta, o resultado ali que é a potência, vai aumentar. Certo? Então, observa que para a potência elétrica aumentar, eu tenho que aumentar a corrente elétrica. Para aumentar a corrente elétrica, a resistência elétrica tem que diminuir, mantendo a tensão elétrica constante. Tranquilo? Aí eu jogo agora lá na segunda lei de Ohm, lá na rola. Lembra, resistência elétrica é igual a resistividade ρ vezes o comprimento L dividido pela área A. Então, quando eu olho essa equação, eu tenho que lembrar que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do resistor. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. É inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, quanto maior a área da seção transversal, menor vai ser a resistência elétrica. E a resistência elétrica é diretamente proporcional à resistividade. Então, quanto maior for a resistividade do material, maior vai ser a resistência do resistor. Vamos lá para a tabela, olha, pensando no comprimento. Ó, lembra que eu quero diminuir a resistência, certo? Vamos lá para a tabela, olha, eu quero analisar a tabela. Lembra que para diminuir a resistência, tem que diminuir o comprimento do resistor. Então, eu vou olhar ali aquele que tem um resistor de menor comprimento. Quando eu olho o B e o C, são aqueles que têm maiores comprimentos, ó, 3L, 2L. Se aumenta o comprimento, aumenta a resistência. Então, eu já descarto aqueles resistores B e C. Tranquilo? Aqueles materiais B e C não vão ser aqueles que vão transformar mais energia por unidade de tempo. Agora eu vou lá na tabela analisar a área. Só que lá na segunda lei de Ohm, lembra que se eu quero diminuir a resistência, eu tenho que aumentar o valor da área. Então eu tenho que pegar aqueles materiais ali que tem maior área da seção transversal. Certo? Observe os que têm menor área da seção transversal ali, são os que vão cair fora. Certo? O B cai fora, já tinha caído, o C cai fora, e agora a gente consegue descartar o E também, certo? Porque observa lá, ó, os materiais A e B, a área da seção transversal é maior, então a resistência para esses materiais vai ser menor. Tranquilo? Agora sobra a resistividade, né? Então, lá da segunda lei de Ohm, a resistividade. Se eu quero diminuir a resistência, eu tenho que diminuir a resistividade. Então, eu tenho que pegar aqueles materiais que têm menor resistividade, certo? Observa aqui da tabela, o que tem menor resistividade é o material A. E quando eu olho o B, o C, o D e o E, são todos a resistividade maiores que do A. Então, cai fora. O material que vai conseguir transformar então mais energia por unidade de tempo é aquele material que tem menor resistência elétrica, vai ser o material A. Tranquilo? Bonitinho esse exercício, hein? Bastante análise aí para a gente fazer. Pessoal, valeu, brigadão. Au!